Então, desde já, agradecer a vossa presença. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria e satisfação que a Associação Nacional de Gerontólogos promove este primeiro webinar, aberto ao público em geral. Temos feito outros, mas reservados para associados. Para aqueles que ainda não nos conhecem, dizer-vos que a Associação foi fundada em 2007 e surgiu para representar e defender os interesses do gerontólogo, sendo esta a nossa missão. Nós, enquanto associação, procuramos trabalhar em prol da dignificação e do reconhecimento de alguma forma da atividade profissional dos gerontólogos, porque acreditamos que este reconhecimento se poderá refletir no aumento da qualidade de vida das pessoas mais velhas, mas também dos serviços que existem para as mesmas. Procuramos também, em paralelo, desenvolver aqui alguns esforços em prol da defesa e dos interesses das pessoas idosas a todos os níveis. E é neste sentido que surge este webinar. A proximidade com a temática das estruturas residenciais para as pessoas idosas surge porque, por um lado, é um contexto predominante, onde nós temos os nossos colegas gerontólogos a exercer funções, quer ao nível da equipa técnica, quer ao nível da direção técnica. Nós, enquanto associação, sabemos e reconhecemos todo o trabalho desenvolvido pelas instituições para, de alguma forma, dignificar e elevar a qualidade dos serviços, mas também sabemos e reconhecemos que esta situação provocada pela Covid-19 de alguma forma expôs estas estruturas às suas enormes fragilidades, quer da rede solidária como da rede lucrativa. Assim, este webinar tem como grande objetivo nós, no fim, portanto, refletirmos em conjunto sobre as ERP portuguesas, aqui com a ajuda do professor Inácio, nas suas oportunidades e fragilidades, para que nós, no fim, consigamos, enquanto associação, apresentar uma proposta de revisão da portaria número 67 de 2012, que tínhamos aqui como objetivo apresentar um documento, uma proposta de revisão, quer da portaria que regula as ERPs, mas também, talvez até de uma forma mais abrangente, ao nível das respostas para a área do envelhecimento e da dependência. Então, dizer-vos só algumas questões logísticas antes de passar a palavra ao professor Inácio. Portanto, em primeiro lugar, nós à partida iremos ter minutos ilimitados nesta sessão Zoom. Contamos com isso. Caso percebamos que os minutos estão limitados, vamos interromper a sessão ou o debate, se estivermos nessa altura, vamos desligar a chamada e vamos convidar todos novamente a clicarem no mesmo link que receberam no vosso e-mail. Ok? Portanto, se nós percebermos que temos minutos ilimitados, recapitulando, vamos desligar a chamada e novamente clicam no link que receberam no e-mail e voltam a entrar para a sessão e rapidamente damos continuidade aos trabalhos. Pedimos desculpa desde já por esta fragilidade, potencial fragilidade. Em segundo lugar, haverá aqui um espaço dedicado no fim para o debate, que funcionará através do nosso chat ou bate-papo. Vocês podem escrever lá as vossas questões e dúvidas ao longo da apresentação e nós, no final da apresentação, vamos colocá-las. Os microfones, por defeito, devem estar desligados para nós evitarmos aqui algum ruído de fundo durante a apresentação. E, por fim, relembrar-vos que esta sessão será gravada, portanto, e poderão ser capturadas imagens, portanto, fotografia e vídeo. Previamente foi autorizado por cada um de vocês no ato da inscrição. Posto isto, passo então a apresentar o professor Dr. José Inácio Martins. É uma honra enorme poder contar consigo neste webinar. O professor Inácio é professor universitário especialista em serviços sociais para a população com dependência, gerontologia, voluntariado e gestão de instituições particulares de solidariedade social e PSS. Também desenvolve projetos em empreendedorismo digital e social. O professor Inácio já são quase 10 anos que eu, da minha parte, o conheço e, portanto, da parte da ANG e da minha em particular, muito obrigada por aceitar este nosso convite e, portanto, passo-lhe então a palavra para poder dar início a este webinar. Obrigado a todos, suponho que me estarán escutando relativamente bien. Quería en primer lugar agradecer el convite para estar en este web seminar y en primer lugar contextualizarlo. Yo sobre todo soy especialista, o lo que sobre todo me tengo dedicado es a parte de planeamiento. ¿Okay? Introduce dentro de parte de planeamiento todo lo que es la parte legislativa como después lo que es la gestión del día a día de una institución. Okay? En este web seminar sobre todo me voy a enfocar sobre todo es en un encuadramiento portugués de respuestas sociales a la población con deficiencia en general. Okay? Y vamos sobre todo a ver dónde de alguna forma están a faltar
primero, encuadramentos legais. Vamos a identificar dónde existen fallas a nivel de encuadramentos legais. Y en segundo lugar, donde me voy a focar un bocado más específicamente después nas ERPs, y después voy a abrir un bocadinho para las cuestiones de futuro y sobre todo cómo va a ser el futuro en un escenario COVID, post-COVID. Ya les puedo garantizar que, y as persoas que ten seguido algún dos meus traballos, non soy unha persoa optimista. Faço do meu pesimismo militante, mas desafortunadamente o meu pesimismo me ten vindo a acertar en algumas predicións que tenho feito neste sector, ok? E, portanto, non veño a pintar un cuadro positivo acerca do mesmo, ok? Mas vamos comenzar e vou compartir con vocês unos slides que tengo preparados. Suponho que estarán viendo o meu computador, non é? Sim, estamos. Ok. Vamos a comenzar por el contexto das respostas en Portugal. Básicamente, yo lo dividí en 4 tipos de poblaciones específicas. Todas aquellas que necesitan, sobre todo, cuidados básicos, ¿ok? O algún tipo de cuidados, ¿ok? Bien tipo de punto de vista por cuestiones de tipo social, bien sea por cuestiones de tipo de salud, sobre todo a nivel de algún tipo de actividad de vida diaria básica, ¿okay? Coloqué sobre todo área de deficiencia infantil, deficiencia adulta, aparte de psiquiatría y por último as persoas idosas, ¿okay? Vamos a comenzar por la tendencia en este momento a población infantil con deficiencias. Sobre todo estamos a hablar de crianzas con una edad inferior a 12 años. Normalmente el cuadro de ellas normalmente son neuropatías, okay, de desenvolvimentais. Estamos a falar sobre todo atrasos mentais, patologías de foro motor, sobre todo paralisia cerebral, pueden ser también algún tipo de patologías como por ejemplo, y cada vez más frecuente, algunas patologías de foro autista, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un cuadro muy diversificado de patologías. Y en este caso, yo dividí básicamente después cada una de estas líneas en algunos tipos de necesidades que las personas necesitan. ¿Una crianza necesita inmobiliario? No, no necesita parte de inmobiliario. ¿Okay? Por tanto, esta parte no va a precisar. Ahora sí que posiblemente va a precisar de algún tipo de supervisión. Y sobre todo, aquellas que no tengan familia. Porque yo no me estoy a referir a una crianza con deficiencia que tenga familia. Eso te puede ir en un contexto. Estoy a referirme a una crianza con deficiencia y que no tenga familia. Y aquí vamos a 2 tipos de respuestas normalmente en el contexto portugués, que es un tipo de acogimiento familiar y a parte residencial. Y si ustedes se dan cuenta, eu coloquei aqui uma setinha que é para cima ou para baixo. Isso significa basicamente a tendência que neste momento se va a producir, ou do meu ponto de vista se va a producir. A tendência neste sector, nas crianças com deficiencia que não têm família e que basicamente são uma grande porcentagem das que, por exemplo, não conseguem ter ou não conseguem passar para a adoção. Uma grande parte das crianças que não conseguem passar para a adoção têm deficiências, e nomeadamente de tipo grave, ok? E aí normalmente está a haver uma descida do nível de respostas de residenciais, okay, de lares para crianças a nível residencial. Cada vez vamos a tener menos, cada vez a menos, ok? Y lo que vamos a tener más es cada vez más familias de acogimiento. Okay. La parte de acogimiento va a ser lo que más va a subir en este sector. Y eso también va a acontecer en las otras áreas, cuando precisen actividad básica o instrumental, y por último, los cuidados continuados. Cuidados continuados no es una respuesta de inmobiliaria, además después vamos a analizar eso sobre todo cuando lleguemos a la parte de dos idosos. Tanto cuando yo falo sobre todo de crianza con deficiencia, vamos sobre todo a entender que esa crianza con deficiencia, okay, va a tener una mayor probabilidad, y que no tiene familia, crianza con deficiencia sin familia, va sobre todo a tener no futuro
como resposta para ela, não uma parte residencial, sino que, sobre todo, vai ter de parte da legislação e por parte do enquadramento legal da segurança social e por parte da intencionalidade política, vão a querer, sobre todo, que as crianças vayam para o acolhimento familiar, que não sei se será o mais positivo para este tipo de perfis. ¿Okay? Puede no ser el más positivo para este tipo de perfil, pero lo que sí que es verdad es que existe una intencionalidad política para este tipo de perfis, vayan para este tipo de respuestas. Después vamos a tener una deficiencia adulta. ¿Okay? Aquí ya precisamos de inmobiliario. ¿Y por qué precisamos de inmobiliario? No fundo, yo no estoy a falar de servicios pessoais en este caso, estoy a falar únicamente de casas. Vamos a falar de casas. Ou apartamentos ou cuartos, okay? As persoas con deficiencia necesitan dos aspectos importantes. Necesitan acceso a vivienda, porque posiblemente son pobres. A persoa con deficiencia acumula normalmente dos problemas. Primeiro, a deficiencia dela, e en segundo lugar, va a acumular un problema de pobreza. Okay? Por tanto, este tipo de uma persoa con deficiencia va a precisar, si no tiene familia, que esto es otro aspecto importante, va a precisar de un sitio donde vivir. Y posiblemente no tenemos respuestas para ellos. No tenemos respuestas para él. El tipo de respuestas normalmente deberían ser dadas por las empresas municipales de habitación, ¿okay? Mas muchas veces no existe. Es decir, normalmente están a caer todo nas familias, y cuando estos normalmente fican máis idosos e os pais fallecen, normalmente están a facerse cargo os irmãos. Os irmãos normalmente son aqueles que normalmente a nivel familiar están a caer a carga del cuidado deste tipo de perfil, deste tipo de persoas, okay? Mas depois do fallecimiento dos pais. Okay? Van a ser os irmãos. Porque o número de persoas atendidas en componente residencial é muito limitado. A lista de espera en contexto residencial para este perfil es muy limitado. Y existe con este tipo de perfis un aspecto importantísimo, que es a probabilidad de fallecimiento. Nos estamos asistidos, sobre todo, por ejemplo, en patologías como parálisis cerebral, un aumento muy sustancial da estimativa de vida de este tipo de perfis. Eu me lembro perfectamente que hace 20-25 anos uma pessoa com paralisia cerebral severa normalmente não conseguia chegar a los 30, muitas vezes não conseguia chegar aos 40. Os 40 já era uma idade quase límite para este tipo de perfis. E, portanto, quando uma pessoa chegava aos 40, significava basicamente que ainda tinha pais. Lo que neste momento está a acontecer no 2020 é que estes tipos de perfis cada vez vivem mais tempo. Okay? Y viven cada vez más tiempo con patologías más severas, con cuidados más elevados, y eso lo que está a acontecer es que as instituciones non ten capacidade. No fondo, las estructuras residenciais, bien sea o lar, a residencia autónoma, todo este tipo de respostas que fueron siendo criadas en este tipo de encuadramiento, okay? non ten cabimento a las necesidades. Okay? Por tanto, necesitamos de inmobiliario, necesitamos... este tipo de perfis, sobre todo, el entendimiento do legislador e da segurança social, en este caso, é relativamente claro. A intencionalidade é que esta procura por parte deste tipo de persoas sea colmatada por parte de acollimento familiar e non por estruturas residenciais. Acontece o mesmo fenómeno que acontece con la deficiencia infantil, es decir, el legislador va a pretender que este tipo de perfis van a ser cuidados en ambiente familiar, en acogimiento familiar, ¿okay? Y no creando estructuras específicas para ellos. ¿Okay? Después podemos analizar o motivo de este tipo de intencionalidad. ¿Okay? Lo que sí que también no existe, y existe aquí una falla de mi punto de vista relativamente grave, y aquí hay una cuestión intermedia en la área de deficiencia que también se coloca en la tercera edad, que es personas con deficiencia que no necesitan de una carga muy elevada de cuidado, es decir, no precisa de apoyo en actividad básica ni instrumental, mas también no puede vivir sozinha.
Es decir, precisa sobre todo de un servicio de inmobiliario, en el fondo de un sitio donde vivir, y necesita de un sistema de apoyo, ¿okay? De tutela. Okay? Principalmente estamos a falar de que tipo de perfis estamos a falar. Por exemplo, estamos a falar de perfis sobre todo de atraso mental ligeiro ou moderado, sobre todo ligeiro. Okay? Estamos a falar de problemas de, por exemplo, de trauma, okay? Que precisan de algún tipo de supervisión, mas no precisan de tener una estructura pesada para les apoyar. Okay? Estamos a falar, por exemplo, de algún tipo de deficiencia motora. Mas, sobre todo, cuando yo me estoy a referir a este tipo de perfil, sobre todo, o típico perfil es el de atraso mental ligeiro. Okay? Portanto, non precisa de uma estrutura pesada, precisa de uma estrutura leve, um apartamento ou uma casa normal, okay? Mas que con algún tipo de seguimiento profesional por parte de algún técnico. Okay? Posiblemente a área que máis neste momento máis déficit ten, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista de resposta, é a psiquiatría. A psiquiatría, basicamente, a nível de respostas sociais, no fundo, as persoas que têm problemas de saúde mental grave, estamos a falar grave, okay? Sobre todo estamos a falar de perfis típicamente residuais, okay? Normalmente, por exemplo, esquizofrenia residual, alguns problemas de depressão residual. No fundo, é pessoas que fixeron percursos psiquiátricos pesados, por veces, mas que têm rupturas familiares, por veces tamén con rupturas familiares asociadas, non ten familia, e necesitan un sitio onde viver. Okay? Y ahí, teóricamente, debían de existir estructuras, mas el nivel de ellas y el encuadramiento legal de ellas, de alguna forma, las imposibilita. Es decir, si no tenemos un perfil de este tipo, es muy difícil los encuadrar. Muy difícil. Por veces los vamos a encontrar en los propios lares de idosos. Por veces, tanto la deficiencia adulta como la psiquiatría, más cada vez, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, en contexto rural, en centro de día, vamos a encontrar muchas veces este tipo de perfis. Okay? Por exemplo, é típico, por exemplo, quando uno vai fazer uma visita a um contexto rural muito isolado, que te aparece uma pessoa mais nova e tu perguntas, e esta pessoa que é? Por que faz aqui? Normalmente, e isso normalmente, os centros de día, en contexto rural, también hacían este trabajo, okay, de encuadrar a aquellos que no conseguían ser encuadrados en otro lado, y la parte de psiquiatría era un de ellos. Después, otro aspecto, y aquí vamos a llegar ya a la parte de las personas idosas, las personas idosas también necesitan inmobiliario. Además, posiblemente es el segundo segmento de la población que más necesita inmobiliario. El primero son los jóvenes adultos, ¿okay? Son los que más procuran casas. Y aquellos que, sobre todo, a nivel de pedidos en las empresas municipales de habitación, los máximos pedidos es personas jóvenes. El típico perfil de pedido en este tipo de empresas municipales de habitación son, en primer lugar, son as persoas jovens con fillos. As segundas son as persoas idosas. Portanto, vamos a encontrar un gran número de persoas idosas, okay, con problemas habitacionais. A minha estimativa, eu já fiz algunos estudos sobre problemas habitacionais, só problemas habitacionais. Normalmente estamos a fazer cálculos aproximadamente en estudos entre el 2% al 6,5% da populación idosa, okay, que está a precisar de casa. Okay? Y para eso posiblemente nós já não temos respostas. Okay? Ya no tenemos casi respuestas para las familias, para los jóvenes con fillos. Okay? Prácticamente también no tenemos respuestas, o prácticamente no tenemos respuestas para personas, para este tipo de perfiles. Tampoco tenemos unas respuestas para las personas idosas que precisan de dos características. Precisan de inmobiliario, mas después también necesitan de otra cosa, que es algún tipo de supervisión. En España nos llamamos a ese tipo de servicios apartamentos o casas tuteladas, ¿okay? Que es un intermedio entre el solo encuadramiento legal habitacional y
lar de idosos. Portanto, no meio entre a parte imobiliária e a parte de lar, existe uma coisa intermédia, ok? Que é basicamente um serviço não de 24 horas. A característica é relativamente simples. São apartamentos ou casas normais, estão em contexto normal, têm adaptações arquitectónicas preparadas para algum grau de eficiência ligeiro, ok? Portanto, casas de banho adaptadas, cozinhas ligeiramente adaptadas, camas não normais, mas adaptadas, ok, para uma pessoa que pueda ter algum tipo de dificuldade. E, em segundo lugar, tem uma pessoa que está ali uma parte do dia, portanto, a fazer atenção às pessoas, no fundo, se precisam de alguma coisa específica, ok? Não é uma pessoa que trabalhe com elas 24 horas. Teoricamente, a pessoa que vai lá tem que poder fazer a cama sozinha, poder ir a cozinhar sozinha, portanto, tem que ter um grau elevado de autonomia, mas pode ter dificuldades, por exemplo, a hora de tomar medicação. Pode ter dificuldades, por exemplo, ou simplesmente estar de tal forma isolada ou sozinha que necessita algum tipo de enquadramento deste tipo. Okay? Um enquadramento em que tu necessitas imobiliário mais um acompanhamento tutelado ligeiro, okay? Não de 24 horas. Depois, para as pessoas que já precisamos, e para este tipo de enquadramento não há nem há legislação, não há enquadramento legal, falta enquadramento legal para este tipo de resposta, okay? E em segundo lugar, não existe tampouco financiamento. Ni existe enquadramento, ni existe financiamento. En Portugal asocian enquadramento a financiamiento. ¿Okay? Después vamos a las ERPIs, ¿okay? Lares de idosos, como nos queramos llamarlos. Que en Portugal son, desde mi punto de vista, excesivos. Vou repetir, estamos já há 10 anos, comparado os dados portugueses con outros países europeos, estamos en sobreoferta. Es decir, teóricamente, estamos a tener máis lares de aqueles que teóricamente deberíamos de ter. Hace já 10 anos tiñamos ratios de máis de 10% da populación idosa ou institucionalizada. Okay? Non nos bate ningún país a nivel de institucionalización. E desde 10 anos agora a tendencia foi subir, portanto, neste momento posiblemente, non sei, non tengo neste momento dados concretos, mas neste momento claramente ultrapasamos cualquier país, non del mundo, mas quase. Non sei se del mundo, non sei se Estados Unidos consegue ultrapasarnos, ou eu conseguir ultrapasar os grados de internamiento de Estados Unidos, mas será próximo disso. Portanto, vamos a tener, sobre todo, uma oferta muito... vamos a tener uma sobreoferta neste tipo de equipamentos, que, sobre todo, e é um aspecto muito importante, não está associado este tipo de sobreoferta e este tipo de utilização deste tipo de equipamentos, não está associado à riqueza, está associado à nossa própria pobreza. Es decir, a pobreza faz con que nós non consigamos libertar mano de obra femenina para o cuidado na familia. E, en segundo lugar, a nosa propia pobreza faz con que tengamos que emigrar. E, por exemplo, a última tendencia, sobre todo de migración para o estrangeiro, provocou basicamente un aumento do nivel de institucionalización de persoas idosas, sobre todo en contexto rural. As zonas que foron, de alguma forma, tiveron maior taxa de migración, está asociado tamén a unha maior taxa de internamiento. Okay? Agora vamos falar un bocadinho só pouco dos cuidados continuados. Os cuidados continuados é unha resposta, basicamente, un tercer sector mixto, de alguma forma, entre o sector social e o sector da saúde. A tendencia, do meu ponto de vista, é para a diminución deles. Ou incluso hasta poden aumentar, mas a súa importancia vai diminuir relativamente. Hasta en grados absolutos podrá eventualmente elevarse, mas relativamente a outras respostas, esta tendencia vai a ser unha descida do seu número de importancia. E por qué? Sobre todo porque son equipamentos moito pouco eficientes. Okay? A súa falta de eficiencia
son equipamentos que hasta poden prestar un bon servizo ás persoas que mas poden prestar a poucas persoas. E en un contexto onde tenemos quasi un tsunami demográfico, okay, este tipo de respostas posiblemente non ten tido ni van a ter a capacidade de ter esa capacidade de resposta a este tipo de problemática. Ahora vamos a analizar específicamente las ERPs, ¿okay? Sobre todo desde el punto de vista de encuadramiento legal. ¿Okay? ¿Cuál é o encuadramento legal delas? E sobre todo nos aspectos fundamentais. Okay? Sobre todo cando facemos análisis de legislación comparada, es decir, cuando comparamos a legislación portuguesa con la legislación de otros países. Okay? ¿Qué es lo que nos podemos encontrarnos aquí? Okay? O primeiro aspecto importante que eu chamo a atenção, que non existe ningún encuadramento legal de LARS en Europa, ni que eu coñeza ni no mundo, es que aquí colocan un nivel inferior, es decir, uno no puede tener una ERPI con menos de 4. Y esto tiene un aspecto legal interesantísimo, que es básicamente abrir la posibilidad de familias de acogimiento. Es decir, uno puede tener familia, uno puede cuidar no seu casa de forma legal 1, 2 ou 3 persoas. Vou repetir. De punto de vista legal, é possível cuidar no propio domicilio de uma pessoa, fazendo com ela um contrato entre particulares, um contrato privado entre particulares, ok? Uno pode cuidar pessoas. Quantas? 1, 2 ou 3. Se são 4, já não pode. E aí tem que ter um enquadramento diferente, tem que ir para uma ERP. ¿Cuál es la ventaja sustancial de tener este tipo de familias de acogimiento? Es que disminuyes mucho su precio. Yo tenía vecinos, no mi propio predio, tenía vecinos que tenían este tipo de cuidados. Tenían cuartos libres y cuidaban idosos. Okay. Y por lo tanto, no sé si y es evidente que este encuadramiento legal fue feito básicamente para una forma de disminuir la presión y el financiamiento en respuestas clásicas. Es decir, cuantas más persoas estén no acogimiento familiar, okay, menos persoas estarán a pedir apoyo en otro tipo de respuestas y, por lo tanto, sobrecargar el financiamiento público. Vamos a ver otra, que es el número de utentes. El ratio actual es 120. Después, claro que sí, que colocan unidades orgánicas, inventaron un bocadinho que complexifica a legislación portuguesa, es relativamente confusa, es compleja y confusa a este nivel, mas básicamente você puede tener hasta 120, y esto significa que aumentó sustancialmente el número máximo de personas que você puede atender. Okay? E incluso más, hubo después un nuevo encuadramiento que aumentó el número de personas que pueden estar por cuarto. También es otra cuestión que aumentó. Y eso simplemente este aumento tuvo que ver con una cuestión importante, que es que el servicio sea más eficiente y pueda disminuir costos. Es decir, que el punto de corte en el cual yo comienzo a no perder dinero comience más cedo y, por lo tanto, que yo consiga prestar un servicio al menor precio posible. Y para eso yo preciso tener un número relativamente elevado de utentes. Okay? E este encuadramiento legal relativamente aos outros países é adecuado. Há países que têm mais, há países que têm menos. Os países que têm lares muito grandes, por exemplo, vou colocar o país que posiblemente tenha os lares maiores, Suíça. Suíça tem lares brutalmente grandes, okay? De 500 pessoas. Mas tem que ter están muy medicalizados. Es decir, cuando el encuadramiento legal tiene una tendencia para aumentar el número de utentes, ¿okay? Tienes que tener claramente una tendencia también para medicalización, es decir, los conviertes casi en pequeños hospitales. Okay? Muy grandes, con muchos enfermeros, muchos médicos, okay? Okay? Y eso también aumenta, eso también no es conveniente desde el punto de vista financiero, porque las vagas, el precio utente por utente fica relativamente
caro. Okay? Outro aspecto importante do enquadramento portugués é a súa non medicalización. Así, Portugal é dos poucos países que non obriga a tener dentro dos cuadros médicos. Okay? E iso, do meu punto de vista, ten algún tipo de exigencia lixeira, do meu punto de vista, para tener enfermeiros, okay? Mas a nivel médico non ten ninguén, ou pouca cosa ten, ou nada, non ten obrigación de tener médico, non existe. Claro que sí que os lares ten, porque quase son obrigados por necesidades dos propios utentes, mas do punto de vista legal non son obrigados. Okay? E este é un aspecto que é curioso da legislación portuguesa. Outro aspecto importante ten que ver con a lideranza e o staff. E aquí há cuestiones de punto de vista legislativo que, do meu punto de vista, podrían ser melloradas. É dicir, tú para garantizar determinado tipo de qualidade de prestación de servizo, algunos países, ou prácticamente todos, sobre todo a nivel de staff, obriga a tener un curso formativo de un grado mínimo de horas. É dicir, que o staff que va a traballar en un lar de idosos ten que tener unha formación mínima X, dada por instituciones reconocidas, bla, 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 bla. Y en algunos países, también o director técnico, para além da parte de licenciatura que debe ter sempre obrigatoriamente, okay, debe ter unha formación específica na área da gerontología ou da dirección de equipamentos, etc, etc. No fundo, tiene que ter un cartón. Es decir, non te serve únicamente con tener unha licenciatura, okay, independentemente da que seja. Especificamente, hai unha cosa que tamén quería falar. Non há países que tengan unha obrigatoriedade de tener unha determinada licenciatura para ser director técnico. Si acaso, sí que en algunos países existen directores clínicos, que son médicos, por exemplo, na Suiza, a directores clínicos, que son os que tratan da parte clínica, porque son lares moito medicalizados, e aí precisam de ter unha parte clínica. Mas é interesante este modelo, el modelo en que tanto staff como lideranza ten que tener un cartón para poder ejercer ou poder traballar nun equipamento. E por último, algún modelo de monitorización externa. Que significa iso? Significa básicamente que cuando uno introduce los datos, esto acontece en este momento en Portugal a nivel de cuidados continuados. Os colegas de cuidados continuados, cuando tienen un utente, tienen que meter aquilo na máquina, no computador, e é monitorizado externamente. En algunos países eso también acontece, a unha cierta obrigatoriedade de tener algunos dados referenciados. Okay? Pronto, e con isto, basicamente, tiña abordado dos aspectos que tiña pensado abordar. Uno era un encuadramento geral, uno máis específico para SERPIS, mas non deixaba de tener algún, antes de finalizar e de responder as cuestiones que me considerasen adecuadas, chamar a atención sobre todo para algunos aspectos futuros, sobre todo post-COVID. E en estes escenarios, eu chamo a atención fundamentalmente a dos aspectos fundamentais, okay? E un tipo de resposta que podemos dar eventualmente. Uma é posiblemente vai haver unha diminución do financiamento dese tipo de estruturas. E iso significa que posiblemente vai haber unha retrasación por parte do sector non lucrativo e do lucrativo tamén, okay? Mas vai haber unha retrasación. Iso que significa de forma operacional que posiblemente las IPSS van a fechar valencias. Es decir, van a tener que facer escollas e as valencias que non sexan de alguma forma rentáveis posiblemente van a vir a fechar. Punto, aspecto 1. Segundo aspecto, mas este a pesar de ser difícil, puede no ser dramático. El segundo sí que es dramático, que es el financiamiento por parte dos utentes y familias. Si las tasas de desemprego que se están posicionadas, normalmente estamos a falar del 10,
al 15%, son tasas que en Portugal significa la destrucción prácticamente de la clase media baixa. Portanto, estamos a falar de que posiblemente uma parte dos nosos utentes, e das suas famílias, van a ser seriamente afectados. Y posiblemente no hay soluciones a este fenómeno, es decir, si el Estado no va a sobrefinanciar, con certeza que no lo va a hacer, va a haber un sobrefinanciamiento ligeiro neste quadro orçamental, mas depois não vai haver um sobrefinanciamento no orçamento, eu acho, considero na minha predição, que não vai haver um sobrefinanciamento no orçamento do Estado 2021, não vai existir. E, paralelamente a isso, uma taxa de desemprego em grande, junto con mecanismos como, por ejemplo, que las familias portuguesas normalmente, cuando tienen una disminución de rendimiento, lo que hacían era que un dos miembros o los dos miembros emigraban. Y en este momento, a crisis que va a acontecer va a hacer con que la emigración sea mucho más difícil. Por lo tanto, a pobreza va a ficar aquí en casa. Okay? Portanto, eu non vejo, e sobre todo, e hai outro aspecto, que é a sobreoferta das ERPs. Portanto, tudo isto me leva a pensar que vamos a tener e vamos a pasar maus momentos no futuro. Okay? Momentos de alguma estrechez e de grande dificuldade. Okay? Onde o importante posiblemente não vai ser a qualidade da resposta. Posiblemente o aspecto mais importante é a eficiencia da resposta. Ok? Bueno, e con isto já finalizaba esta miña presentación e se quisiesen colocar, ou posiblemente tengan alguma cuestión a colocar, tendría todo o prazer en responder. Muito obrigada, professor Inácio, pela apresentação tão elucidativa. Eu se calhar começava por fazer aqui duas questões que nos foram colocadas no momento de inscrição, para se calhar também dar aqui algum tempo para os restantes participantes poderem colocar alguma questão, caso tenham esse interesse. A primeira questão portanto, que eu coloco, que um dos participantes colocou, foi a questão de haver redes de ligação regional da ERPI, se é uma realidade ou uma utopia. Portanto, deixo aqui a questão, redes de ligação regional da ERPI. A segunda questão tem a ver com se as ERPIs privadas terão sustentabilidade para enfrentar os custos associados à pandemia, sobretudo face ao previsível aumento da exigência em cuidados de saúde. Ok. Vou tentar responder de forma muito honesta. Posso errar. Muitas vezes erro. Mas possivelmente vão escutar de mim algum grau de honestidade. Vou ser muito claro. Relativamente a las redes e possibilidade de criarse redes, pueden criar redes, mas no van a servir para nada. ¿Y por qué no van a servir para nada? Porque las respuestas ERPI ya son respuestas muy eficientes. Es decir, a ERPI típicamente portuguesa es una estructura que faz muito con pouco. Já muito pouco para sacar, já muito pouco para optimizar. Estou-me a fazer perceber? No fundo ¿qué van a hacer? Van a criar un supermercado y que el arroz, en vez de salir a 0,30, salga a 0,25. Pueden ganar algunos tustos, mas no son esenciales, no son los más importantes. Mas hay una cosa importante en esta área do regionalismo, y no tanto a nivel regional, un poquinho más pequeña, que son las cámaras municipais. Las cámaras municipais están a fugir del sector social como el diabo da cruz. Okay? Portanto, as câmaras municipais, quando é a hora de criar voto, ou de procurar voto, vão aos lares, batem no peito, gosto muito de você, blá, blá, blá. Mas a hora da verdade é que as câmaras municipais subfinanciam este sector. Vou repetir. Uma parte da compensação da perda de financiamento por parte da Seguridade Social vai ter que ser por parte de las cámaras. Y las cámaras van a tener que ser obligadas de forma muy clara a hacer una cosa, que es reformular completamente su orçamento, pasando de un orçamento claramente de tijolo y cimento para un orçamento social.
Se nós vemos os orçamentos das câmaras municipais de Europa, normalmente que é o que nós temos? 25% de obra, de tijolo e cimento, e 75% de ação social, educativa, sistemas de controle, todo ese tipo de elementos, ¿ok? De qualidade de vida das populações. En Portugal vamos a tener o contrário, vamos a tener, eu diría 75, eu diría máis. Vamos a tener a câmaras municipais que praticamente non ten sector social, que praticamente ten cero, ou próximo de cero. Faz uma caminhada de vez em quando com os idosos, uma animação, pouco mais. Pouco mais, es decir, no fundo é. E aí temos claramente que forzar as câmaras a financiar. E ni que tengan que despedir arquitectos e engenheiros. Tienen que reformular sus... no estou a ver, e isto significa basicamente dar a volta ao omelete, de ser un factor secundario, un sector secundarizado polas cámaras, para un primario, para ser o fundamental. Okay? Portanto, de meu ponto de vista, hai que chamar a responsabilidade ás cámaras. Que non lo queren facer? Pois, posiblemente moitas IPSS van fechar. E cando fechen, apuntaremos o dedo ao presidente da Cámara Municipal e decir, un dos responsáveis é fulano de tal. Téñalo en conta nas próximas elecciones. E, sobre todo, van fechar as pequenas IPSS. As pequenas IPSS de contexto rural, sobre todo aquelas que ten pequenos centros de día e un pequeno servicio de apoio domiciliario, a probabilidade de desaparecimiento neste momento é elevada. Okay. Depois me falaba relativamente al sobrecusto relativamente ás cuestiones de saúde. Estas non van a existir. É fogo de vista. Nunca existiera, es decir, no fondo é el sobrecusto que tiveron principalmente se debió a la compra de algún material que debía ter sido gratuito. Okay. Punto 1. Tanto los equipamentos de protección individual deberían ter sido gratuitos desde o primer momento. E algún sobrecusto, por exemplo, a nivel de horas extras ou de sobrecustos a nivel de eso. Mas non va a haber no futuro. Isto é unha praga, vai acabar, máis pronto ou máis tarde vai acabar, mas non vai haber un sobrecusto por parte da saúde. Non vai existir. Simplemente porque tú podes decir así, sería bom que tivésemos máis componentes de saúde. Porreiro. Non la podes pagar, non la tens. Non la tens. E eu non estou a ver as familias e os utentes portugueses a tener capacidade financeira para pagar os sobrecustos que implica a saúde. Ou equipamentos con un forte componente de saúde, médicos 24 horas, enfermeros 24 horas, sistemas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Podrán ser colocados a nivel de extras y tú los prestas y les pasas el costo de aquel servicio al utente o al Sistema Nacional de Salud con los sistemas de P1 o P0, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el fondo aquel relatorio que manda el médico familia para tú mandar para el fisioterapeuta, mas no fondo tú no te puedes hacer cargo da rehabilitación ni del cuidado de salud ni da rehabilitación das persoas, simplemente porque non vas a tener persoas que consigan pagarlos. Ou seja, no fundo, o facto de uma pessoa estar institucionalizada, reforçar na mesma aqui a articulação que tem que haver entre as ERPs e as estruturas que prestam serviços de reabilitação e cuidados de saúde. Vamos ver, do ponto de vista estritamente legal, o Sistema Nacional de Saúde deve cobrir a todas as pessoas que residam na área de envolvência. Eu não sei por quê, em que momento em Portugal apareceu que os lares tinham que ser responsáveis pela saúde das pessoas. No existe ningún encuadramiento legal que diga que los lares son responsables por la salud de las personas. El Sistema Nacional de Salud sí lo es. Y por lo tanto, si las personas son residentes, por lo tanto, una de las cuestiones que se deben colocar es cuando entra una persona en una ERPI, colocarla en residencia e irla a escribir al centro de salud, y tiene que ser el servicio de salud, o hospital de referencia, el médico, porque nós, como sistema social, non temos ni responsabilidade, non temos ni responsabilidade, ni recursos, ni nos é pedido. Se vocês leen o enquadramento legal, é muito simples. Somos serviços de serviços pessoais e de enfermagem.
punto. É unha cosa que viene na lei. Lean a lei no principio do encuadramento legal, muito simple. Nós prestamos servicios persoais e de enfermagem. Quando sea cuestión de saúde, existe un sistema nacional de saúde universal e tendencialmente gratuito para os utentes. E é aquel que nos debemos que ten que obrigatoriamente prestar. O único que nos temos que facer é un servizo, que é o de apoiar a inscrição da residencia no lar e a inscrição do utente no centro de saúde. A partir desse momento, no fundo, é o centro de saúde que tem que prestar aquele cuidado. E o acompanhamento da pessoa aos serviços de saúde. Como qualquer serviço. Não assume. Se nós não somos, alguém tem que ser. Quem é, do ponto de vista legal, o Sistema Nacional de Saúde? Eu não sei porque o que passa é que os centros de saúde odeiam os lares. E os hospitais ainda mais odeiam os lares. Portanto, acham que nós somos incompetentes, que somos burros, que não cuidamos bem das pessoas. No fundo, tem uma imagem nossa péssima. Mas uma coisa é a imagem que nós podemos ter, boa ou má. Eu posso ser mais giro ou menos giro, mais bonito ou menos bonito. Mas, do ponto de vista legal, eu, por exemplo, sou professor universitário, dou aulas. Posso ser mais bonito ou mais feio para os meus alunos, mas dou aulas. Os médicos do centro de saúde têm que atender as pessoas que são da residência. No fundo, tu chega lá e dices, esta señora se escreve, pum, cita, pega na pessoa e la levas ao centro de saúde. Eu não sei porque de repente apareceu. Isto foi uma prática que foi implementada, okay? Foi uma prática que se foi implementada, mas que no fundo, do ponto de vista legal, quer dizer, claro que podem ter médico e acho que devem ter médico no lar de idosos, claro que sim, mas a responsabilidade única não é nossa. A responsabilidade última é do centro de saúde da área de referência, punto. Ou da unidade de saúde familiar. Con la que tenemos que tener el máximo de cordialidad posible. Mas non nos hemos de esquecer de que se eu asumo as minhas responsabilidades, o outro tamén ten que asumirlas dele. Punto. Sim, sem dúvida que a articulação entre a saúde e o social é cada vez mais fundamental, porque cada vez temos, se calhar, perfis de pessoas que estão institucionalizadas cada vez mais dependentes. Ultrapasso da coordenação. Ultrapasso da coordenação. Querem coordenar? Ótimo. Não querem coordenar? Não tenho qualquer problema. Só me tem que dizer o dia em que tenho que levar a pessoa. Ponto. Se tem algum problema comigo, vá à saúde pública a fazer uma análise do lar e me faz um relatório ou me denuncia, o que você queira. Mas não nos temos de esquecer a responsabilidade de cada um dos atores nesta área. Eu, se sou o diretor de uma ERP, tenho a responsabilidade legal de prestar serviços pessoais e de enfermagem. Ponto. E tenho que fazer o melhor possível. Se me dizem assim, você também tem que prestar serviços de medicina. Existe uma mudança e me dizem assim, tem que prestar serviços. Sim, senhor. Contrato um médico e subo a mensalidade. Ou me la paga o sistema público ou me la paga a família e utentes. Ponto. Professor, temos aqui também mais uma questão da Ana Rita Quintas, da Rita Faria, peço desculpa, que diz que, pelo que disse, parece-me que estamos a perder o apoio do Serviço Nacional de Saúde e apoio social para os mais fragilizados, com uma tendência de um crescimento das seguradoras, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde não se tem seguro, não se tem direito a apoio. Será esta a tendência em Portugal? Sim. Mas cuidado que os pobres não são os piores. Os pobres não vão ser os piores. Os pobres normalmente entran por los servicios de emergencia ou por la emergencia social ou por la emergencia da saúde e normalmente non son os máis perjudicados. Principalmente os máis perjudicados son as clases medias baixas. Os máis perjudicados non son os máis pobres. Os máis perjudicados neste tipo de sistema son as clases medias baixas, que non son suficientemente pobres para entrar por la emergencia, ni son suficientemente ricos para conseguir pagar por inteiro determinado tipo de mensalidades. Okay? Portanto, o problema não é tanto os mais desgraçados dos desgraçados. Neste setor, possivelmente a maior problemática é as classes médias baixas, que com a crise são as que mais taxa de desemprego vão sofrer. Atenção, aqui temos também temos dois efeitos, sobre todo
há dois efeitos nestas classes meias baixas: o efeito do desemprego e a redução de ordenado do nível de vida dela, e a impossibilidade delas emigrar. Não sei qual era a outra questão para além dessa, não sei se respondi a tudo. Acho que está a responder a tudo, sim. Temos aqui mais duas questões, portanto, da Isabel Serra. Portanto, gostava de saber o comentário sobre a falta de enquadramento legal para licenciar soluções diferentes, ou seja, imobiliário que, não sendo ERP, possa prestar serviço mais personalizado para pequenos grupos de idosos em ambiente de família. Era basicamente os tipos de pisos tutelados, porque o problema é porque o legislador não quer legislar, porque no momento que você legisla, já você tem mano quase aberta para pedir um financiamento. Basicamente, no momento que você diz assim, este tipo de estrutura vai existir, en aquel momento você vai ter as IPSS, los privados, as misericórdias, a decirle al legislador, tú dices que esto es bueno, tú te metes que financiar. Y el problema es que no hay dinero. A falta de enquadramento legal non ten que ver con que non se den conta de que non existe esta necesidade. Existe esta necesidade. O problema fundamental é que non há dinheiro. E posiblemente no futuro ainda vai haber menos dinheiro. Okay? Portanto, e depois, relativamente aos programas e aos servicios que estaban... había unha cosa moito maldosa que a Seguridade Social faz de forma sistemática, que era que cando uno tenía un contrato atípico, non sei se alguma das colegas estean aquí deben ter, quizás no tempo remoto tiveron un acordo atípico para alguma resposta atípica, mas ten vindo a diminuir de forma drástica e están viendo a sustituir por típicos, es decir, e que por qué? Porque eran moito máis baratos. Porque un acordo típico normalmente era máis caro, normalmente implicaba un máis sobrefinanciamento, e el típico era a tabela máis baixa, no fundo a tabela normal. Portanto, normalmente, neste momento, están a fugir claramente de los acordos atípicos, das respostas innovadoras, okay? Porque normalmente implicaba un sobrecusto. Parece-me aqui um bocadinho incongruente, não é? Porque estamos perante uma altura em que as pessoas cada vez mais requerem respostas diferenciadoras, que não passam muito pela ERP. Não. Mas, no entanto, com um espaço nas respostas atípicas, aliás, mas ou seja, há aqui uma diminuição do investimento nas respostas atípicas, que se calhar daria espaço para que estas respostas surgissem. Não, as pessoas não querem respostas inovadoras, nem alternativas, nem melhores, querem coisas baratas. Querem coisas baratas. E vão pedir ainda coisas mais baratas. Por isso, o problema é que se você coloca indicadores fortes de... Ora, que é o que vai acontecer? Você vai ter uma data... Porque o problema que eles vão ter... Eu cuidado da pessoa da Seguridade Social que trate disto. Mas porque, basicamente, ele tem na porta... No fundo, porque as pessoas com maiores necessidades... Há 20, 25 anos, eu me lembro, as pessoas morriam. As pessoas morriam. Uma pessoa com esquizofrenia residual, dava um trambolhão, tinha um acidente, tinha uma pulmonia, morria. Agora não morre. Uma pessoa com paralisia cerebral, que você trabalha nesse setor, eu tive um colega com paralisia cerebral. O rapaz morreu com, não chegou aos 30, por volta aos 30. Okay. Era muito fácil, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral nem sequer chegar aos 40. Agora não, agora tem uma vida 60, 66. Okay. Portanto, o que é o que nós vamos a ter? Basicamente, que incluso dentro da população com maior deficiência e com maior dificuldade, vai haver um envelhecimento dessa população e não há respostas para elas. E depois, porque há outra coisa fundamental, também nós não temos famílias. Porque antes tú pedías, por ejemplo, el típico servicio de psiquiatría. Okay, el típico servicio de psiquiatría había los típicos psiquiátricos, ¿no? que ya prácticamente desaparecieron. Mas tú tenías psiquiatras, ¿no? Y te llegaban, y en los servicios de consulta de psiquiatría, de consultas externas, era típico. Se sentaba el psiquiatra, llegaba el paciente y llegaba a familia. Normalmente a mujer o un filho, quien fosse, ¿no? Mas se vocês agora vão a um serviço de psiquiatria, vai a pessoa sozinha. Porque a pessoa já não tem famílias. É decir,
o problema que está aqui, o problema é que um elefante está na porta e vai tocar e se não abres a porta te la tira. É decir, nem faz falta convidá-lo a entrar. As problemáticas sociais não vão entrar tu dizendo pase por favor, não. A problemática social te entra todas as manhãs nos programas do Goucha ou da Cristina, ok? E quando a problemática a crise começa a entrar dentro e todos os dias no programa do Goucha ou da Cristina é uma desgraça e aparezca todos os dias, pum, 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 e aí o político vai ter que pegar no dinheiro e poner dinheiro em cima do setor social para tapar o buraco. Okay? Porque há uma pressão de ponto de vista social por parte dos meios de comunicação. Okay? Mais nada. Tem que ver com, no fundo, tem mais importância no setor social o programa do Goucha e da Cristina que nós. Tem maior influência, tem maior impacto sobre os políticos, sobre os agentes políticos, um programa de televisão da manhã que nós, como profissionais, com todos os nossos estudos, todos os nossos trabalhos académicos, toda a nossa experiência no setor. E eu posso dizer ou você, ou qualquer das colegas que estão aqui, quando decimos A, B ou C, passa desapercebido. Mas chega ao Goucha ou a Cristina, está feito. O problema está solucionado. E vocês sabem isso. Temos aqui mais uma questão, professor, da Inês Franco, que diz: uma das questões com que os profissionais mais se debatem no dia-a-dia nas instituições é a inadequabilidade do quadro pessoal. Outra questão que se prende diretamente com esta é a falta de uniformização dos conceitos relativos à situação de grande dependência ou ligeira dependência. O nível não está claro na legislação. Não. Na opinião da Inês, seria importante uniformizar para, por sua vez, garantir o quadro pessoal. Qual é a sua opinião relativamente a este assunto? Basicamente que não existe uniformidade e que porque o que basicamente, como ninguém explicou do ponto de vista legal que significava grande dependência, dependia de como tu apresentavas os casos e da segurança social como te los digeria. Portanto, havia centros distritais que consideraban de uma forma e havia outros centros distritais que consideraban de outra. E incluso havia gente da segurança social que interpretava de uma forma e outra que interpretava de outra. Dependia da forma que me te tocava, entravas ou não entravas. Ok? Porque no fundo, teóricamente, a grande dependência teóricamente devia ser avaliada por um tribunal. Teóricamente, devia ser avaliada por um tribunal que avaliasse esta pessoa tem um X de dependência, X maior de tanto. Mas no enquadramento legal não existe esta uniformidade. Portanto, se eu digo que tenho um lar de idosos que el 90% das pessoas são grandes dependentes, eu, como diretor, por exemplo, se eu sou diretor técnico, a priori, se não me dizem o contrário, tenho que aceitar o meu discurso, a não ser que me digam o contrário, que a interpretação legal que façam seja a contrária. Ok? Depois, relativamente ao staff, les vou dizer uma coisa: em Portugal, as diretoras técnicas têm muita sorte de contar com o staff que têm. Muita sorte. Muita sorte. Porque o staff que nós temos é barato e relativamente qualificado, motivador. Apesar de não ter a carteira. Apesar de não ter carteira. Apesar de não ter carteira. Mas nos queixamos de vício. No fundo, aqui não concordo com a colega. As pessoas são extremadamente para o que les damos, que é um ordenado mínimo e umas coisas assim, um pouquinho mais, não esticado, um ordenado mínimo esticado, pouco mais. Trabalhar numa ERP, a cuidar idosos, a fazer turnos de noite, a justificar face ao marido que esta noite não durmo, ou que deixo de dormir, ou que tenho que fazer turno com não sei que, com filhos às costas. Nós temos que poner velas ao santo só. Eu acho que se há um héroe em todas estas histórias das IPSS, incluso desde o setor lucrativo, é o staff, não técnico. São maravilhosos. Para o que nós damos, se comportam de forma maravilhosa. Então, agora, possivelmente sim, é necessário alguma formação extra, sobretudo em áreas de demência, se preciso algum cuidado maior, é necessário, sim senhor, mas elas próprias estão disponíveis. Elas próprias, se tu
das uma boa formação para ela, elas recebem bem a boa formação. Agora, gran parte da formação recebida por essas pessoas, aquela que era obrigatória e dada por aquelas consultoras manhosas, era uma perda de tempo absoluta. E era uma forma... E da gestão também, não é? Na forma como a gestão se preocupa com a formação e com a qualidade dos serviços que são prestados. Sim, porque sobre todo estão todos tapados, no fundo. Porque você quando faz os mapas, qual é a grande dificuldade? Fazer os mapas. Porque fazer os mapas basicamente é praticamente impossível. Porque con aquel encuadramento legal tú no respetas alguna ley siempre. O les corta o les tapas el día de traballo. O tú les cortas nas férias, assim, de forma non descarada, não é? Mas, no fundo, se tú con el staff, é dicir, eu já uma vez tive que fazer uns quadros e eu não consegui quadrar e respeitar todo o enquadramento legal, sobre todo del período de descanso después de noite. No, eu não consegui. Se há uma forma de conseguir, que é ter pessoas a tempo parcial. Se tu tens pessoas a tempo parcial, ok, tu consegues fazer isto, consegues cumprir o enquadramento legal, sobre todo laboral, ok? O da segurança social é fácil, o problema é o laboral. Y yo sinceramente acho que con los encuadramientos, con el staff que nos temos, sobre todo en nivel de cantidad, prácticamente nos respeitamos totalmente, no nos respeitamos el encuadramiento legal, sobre todo de la cuestión fundamental que son el descanso y las ferias y algunos otros cuidados que también tenemos que tener. No seguimento então desta questão da Inês e também para ficar, portanto, de forma a resumir, considera que seria importante definir no enquadramento legal o que é isto de dependência, o que são isto de dependentes de grande dependência ou ligeira dependência, de modo também a cobrir aqui estas questões da demência e da saúde mental. En outros países lo que existe básicamente, y es un encuadramiento que posiblemente va a ser más pronto o más tarde, va a incluirse en Portugal, es unos tribunais específicos, okay, que pueden ser feitos por el propio médico de familia más un otro técnico, o simplemente por el médico de familia más otra persona, o simplemente el médico de familia, o vete a saber el modelo que queramos, ¿no es? En que la persona es avaliada y es dado un baremo, es dado un grado de dependencia. A partir de aquel grado de dependencia, la persona recibe un dinero, ela, no es institución, ela recibe un dinero. Okay? O el cuidador informal o quien sea, mas no fundo es... Porque básicamente la cuestión que se coloca en los nuevos encuadramientos legais, como es tan extremadamente confuso organizar todas las estructuras necesarias, tú lo que haces es una cosa, para tú simplificar a nivel político, okay? Y sobre todo que no te caiga el Cristina y el Goxa todos los días na sopa, tú qué haces? En vez de financiar las instituciones, financias a persona. Que la persona después comete un error y no se cuida y en vez pega no dinero y en vez de gastarlo en servicios domiciliarios se va a tomar viños, ¿ok? Y se embebeda todos los días y se magua y se rompe la cadera y va a Goxa y tú dices, no, yo estoy a cuidar de ella, yo lo estoy a pagar un subsidio. Y a libertad de ella de pegar aquel dinero y gastarlo en cuidado o gastarlo en viño, ¿ok? Mas o problema fundamental, eu acho que, do meu ponto de vista, é tão complexo que vai ser impossível. Portanto, o financiamento, mais pronto ou mais tarde, vai ir para a pessoa e depois a pessoa vai, se quer, compra serviços e se não, não os quer, não os compra. Ok. Ok. Será aqui o un modelo mixto, quizás tamén se para determinado tipo de populações, mas a tendencia vai ser esa, porque o Estado quere desresponsabilizarse, porque en un momento que se financian las instituciones, el legislador se básicamente un garante de que aquelas respostas van a prestar cuidado e que aquelas persoas son cuidadas. Se você dá un subsidio, a partir do momento que você dá o subsidio, básicamente se desresponsabiliza do comportamento daquele indivíduo. Obrigada, professor. Temos aqui mais duas questões. Portanto, da Aurora Silva, que pergunta qual é a sua opinião relativamente à questão do isolamento social dos utentes nesta situação de pandemia, e uma questão da Joana Ferreira,
Nós, enquanto gerontólogos e eu profissionais que lidamos com o setor sénior e estamos enquadrados nas EPIs, o que nos sugere melhorar ou propor enquanto equipa que presta serviços pessoais e de enfermagem perante esta realidade portuguesa e o futuro? Ok, vamos começar por la parte de isolamiento. O problema de isolamiento es cuando nos colocamos a personas en isolamiento, las protegemos del virus, las colocamos en una situación de riesgo de salud mental. Ese es el gran problema que nos puede claramente acontecer, es decir, que el isolamiento en las personas idosas, y no es necesario un gran isolamiento para ellas comenzar a ficar deprimidas. Por tanto, tenemos este problema. Okay. Tenemos este problema que puede ser un problema, incluso por ejemplo en situaciones de demencia, okay. Las colocamos una persona en isolamiento con demencia. É impossível. Ou digo, podes, mas con un grado de sufrimiento por parte da pessoa elevado, porque non comienza a tener máis perdas. Okay? Portanto, o isolamiento protege as persoas do vírus, mas cria un problema, do meu ponto de vista, en termos de saúde mental. Okay? E nós aí temos que ponderar do meu ponto de vista cada uma das situações. Okay? Não é fácil. Não é fácil. E eu, se estivesse no lugar de um diretor técnico neste momento, não é uma situação fácil. Tentaria basicamente blindar o máximo possível o lar a nível de lo que fosse para que no fundo ninguém contaminado entrasse. Okay? Isso é a prioridade absoluta. Okay? Tener protocolos muito severos, sobre todo com funcionários e família, mas sobre todo, do meu ponto de vista, sobre todo com funcionários. Okay? Y tentar básicamente que las personas lá dentro tengan la vida más normal posible. Okay? No fundo, criar un búnker, una especie de búnker dentro do lar, mas para não criar um búnker em cada um dos quartos. Depois, para os gerontólogos. Os gerontólogos, dos quais eu sou uma parte da responsabilidade minha, da sua presença e de estar aqui presentes, portanto, tiene un papel difícil, porque cuando fue creado el perfil de gerontólogo, sobre todo, fuera un profesional que tenía como misión fundamental, o yo, pues, sobre todo, tenía como misión fundamental a de tender a la melhoria da qualidade de vida da pessoa. É a questão da qualidade. É a questão da qualidade, era melhorar a qualidade, ou bem melhorando a gestão, ou com programas de tipo psicoeducativos, ou com qualquer outra coisa, mas no fundo o foco era na pessoa idosa, uma pessoa com um perfil que tivesse um foco na pessoa idosa e tivesse sobretudo uma intencionalidade de melhorar a sua qualidade de vida. Ponto. Okay? Melhorar os planos de cuidado, etc, etc. Havia uma série de funções. Que logo acontece? Que a gran problemática dos gerontólogos no século XX, deste século, a partir sobre todo a través desta pandemia, es que ya la cualidad es un aspecto secundario y se van a colocar por encima otras situaciones. Y las situaciones que se van a colocar por encima son sobre todo aquellas que tienen que ver con eficiencia. Y hay una cuestión fundamental que llama a atención a los gerontólogos, dos quais eu sou parte da responsabilidade da sua formação, como também do resto dos profissionais aos quais também de formação, que é a questão da liderança. É a questão da liderança. É decir, eu posso ter poucos recursos, eu posso não nos garantizar, eu posso, teoricamente, quando vi para este sector, tinha outro objetivo, mas neste momento é o que nós temos. E se vocês se dão conta, el número de desemprego na área da gerontologia é cero ou praticamente cero. Todos os que queren traballar neste sector a nivel técnico, traballan. Todos ou praticamente todos. A taxa de desempregabilidade dun gerontólogo é praticamente cero. Portanto, ten posibilidade de traballo. Agora, se há cuestiones de tipo, lo que non pode acontecer é o seguinte: nós precisamos de maior grau de liderança por parte dos técnicos, do gerontólogo e de todos. E isso significa comenzar a decir verdades. E por veces non é necesario ser agresivo
ou ser mal educado, mas no fundo consiste no seguinte: eu tenho a minha responsabilidade, assumo plenamente a minha responsabilidade como técnico, mas isso significa que também vou pedir a responsabilidade para outros. E tanto os gerontólogos como os outros técnicos todos, e também eu próprio, e aqui é onde eu entro também e me fustigo da minha parte de responsabilidade, que também la tenho como professor universitário que sou, é que por vezes não hemos sido suficientemente valientes. Nos ha faltado coragem. E nos hemos arrumado, no fundo, nos hemos escondido, depois de parte por parte, nos hemos escondido nas questões técnicas para não assumir determinado tipo de posições. Portanto, basicamente, do meu ponto de vista pessoal, eu diria o seguinte: e esta crise possivelmente vai fazer diferença em muitas pessoas. Na próxima crise que vai acontecer a partir de novembro deste ano, nem sequer vai chegar a janeiro. Não vai chegar a janeiro, vai ser novembro, que é quando o Orçamento de Estado 2021, desculpe, vai ser aprovado. E aqui é uma questão importante. Não vai ser as questões puramente técnicas, onde o gerontólogo, de um ponto de vista, tem uma mais-valia, porque vocês foram treinados 3 anos e alguns deles mais 2 em mestrado. Não essas questões só do ponto de vista técnico, nas quais vocês são bons. É na capacidade individuais de vocês de assumir-se como líderes. Não como técnicos, sino como líderes. Chefiando projetos, buscando novas formas de financiamento e liderando as equipas. Isso é o que vai acontecer. E aqui me importa pouco que seja gerontólogo, vocês, de ponto de vista técnico, estão bem formados. Do ponto de vista técnico, estão bem formados. Do ponto de vista de liderança, mas os outros profissionais não se preocupem que são iguais. Anda todo escondido detrás das questões técnicas. Todo anda escondido detrás dos gabinetes, detrás dos papéis, e papelito para aqui, papelito para lá, muitas vezes para não assumir determinado tipo de posições, por vezes firmes, empáticas. No fundo, temos que dialogar com as pessoas. Vai ser necessário muito diálogo para sair da próxima crise. Vai ser necessário muito diálogo. Vai ser necessário que vocês falem com muitas... Vão ter que pedir muitos favores. Vão pedir favores a outros colegas. Vão pedir favores à Segurança Social. Vão pedir favores. Mas não significa pedir favores por vocês. Não. Vão pedir favores e vão ter que falar pelos utentes. Mas vão ter que fazer. Vão ter que pedir favores ao staff e vão ter que pedir favores a muita gente. A questão fundamental, a próxima crise não se vai a ganhar ou perder no campo técnico, no qual vocês, como gerontólogos, estão bem preparados. A próxima crise se vai conseguir safar ou não se vamos a ter lideranças adequadas nas instituições. Essa é a questão fundamental. E aí eu acho que estamos mal preparados, porque os técnicos nos hemos escondido detrás da parte técnica. Eu próprio digo da minha culpa. Acho que fui sincero na minha intervenção. Como sempre. Não temos aqui mais nenhuma questão, portanto acho que também estamos aqui num tempo assim bom de duração do webinar. Professor, muito obrigada pela sua presença e pela sua análise. Temos aqui muita informação para gerir e para tratar, para conseguirmos então de alguma forma introduzir aqui alguma melhoria a nível político sobre estas matérias. Mas eu lhe posso dizer uma coisa sobre a área política: não confie neles. Nunca confie num político. O político é um gestor de expectativas. Mais nada. Ele gera expectativas, não gera realidades. Ele cria expectativas. Sim, de alguma forma, por isso é que a realidade também tem que encontrar aqui formas diversificadas de ir tendo voz, não é? Para não esquecermos que não é tudo gestão. Mas acredita na minha palavra, as instituições, as pessoas individuais e as instituições que confiem
no político, no sector político, não vão ter um bom futuro. Não confiaria eu no setor político, e muito menos em um período de crise. Não. Façam o vosso trabalho, façam um bom trabalho e sejam líderes. Que venha o político atrás de vocês. O político o político tem que ir detrás de vocês, não é você detrás do político. Senão, mal negócio. O professor inquieta sempre. Eu sempre. Faz parte, sim, é assim. Muito bem, então muito obrigada a todos por terem estado presentes, por terem acompanhado este webinar, pelas participações no chat, inclusive pelos comentários. Esta gravação estará disponível em breve no nosso canal de YouTube para partilha. E pronto, se de alguma forma tiverem algo que queiram que a Associação vos auxilie, estamos aqui também para nos fazermos ouvir e para fazer ouvir também as questões mais importantes na área das pessoas idosas e, portanto, contem connosco nesse aspecto. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado a todos. E assim nos despedimos. Muito obrigada.